Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então o nosso capítulo 2, parte 2 do capítulo 2. A gente já viu a parte um, o capítulo 2 está trazendo aí sobre os modos, o conceito dos modos esquemáticos. A gente viu na aula passada os modos criança e os modos parentais disfuncionais. Hoje veremos os modos de enfrentamento desadaptativos e a conceituação de caso no modelo dos modos. A gente está estudando esse livro aqui, Terapia do Esquema na Prática, que é um guia introdutório ao modelo dos modos esquemáticos, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Enquanto isso, quero pedir para vocês participarem do nosso canal no Telegram. Aqui embaixo vai ter o link. Me acompanham também lá no Instagram, e porque é lá também no canal do Telegram que eu compartilho o material que eu vou mostrando aqui na tela para vocês os slides das aulas. Eu sei que todo mundo gosta, tá bom? Algumas características, então, dos modos de enfrentamento disfuncionais é que, isso é bem interessante, que ele coloca aqui, os autores, né? Usualmente, os modos de enfrentamento, eles não são caracterizados por emoções tão intensas, como a gente vê nos modos parentais e nos modos criança. O que acontece é que os estados de hipercompensação, de evitação ou resignação são estados, como o próprio nome já diz aí, para lidar com emoções que estão relacionadas aos modos parentais e criança. Então, a emoção que ela aparece nos modos de enfrentamento disfuncionais são emoções secundárias. E normalmente, por isso, não vem numa intensidade tão grande, ou se vem, a gente vai aprender a diferenciá-las aqui nessa aula de hoje, principalmente a raiva. E um outro ponto bacana aqui é que quando questionados, quando você questiona o paciente sobre, ops, com qual idade você se sente neste modo, eles costumam reportar que é a idade atual. Não fica atrelado a uma sensação de um comportamento mais infantil, tá? Então, primeiro modo aqui, que é o capitulador complacente. Principais características: o paciente subjuga completamente as necessidades, os desejos do outro. E ele faz isso por quê? Porque ele está completamente desconectado das suas próprias necessidades. Ele aceita também as tarefas dos outros e acha impossível estabelecer limites diante das demandas dos outros. Então, são pessoas que, quando estão nesse estado, nesse modo, de maneira geral, quase que fala que faz parte, né, do jeito dela, que é a dificuldade de dizer não. Se a gente for pensar, dizer não nada mais é do que estabelecer limites. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso. Normalmente estão, né, estão presentes, estão com esse modo ativado do capitulador complacente. E apresentam um padrão de comportamento mais dependente. O outro modo é a evitação. Na evitação, o que que acontece? A evitação ela pode ser tanto comportamental, então eu adoto um comportamento para evitar, um comportamento de esquiva, por exemplo, para evitar entrar em contato com aquilo. Eu sei que vai me trazer uma emoção que eu não quero sentir, ou eu posso ter uma evitação emocional, buscando ou me acalmar excessivamente, e aí pode ser através da comida, pode ser através de jogos, atividades que têm esse caráter de autoalívio, ou eu posso buscar estímulos. Compras excessivas são coisas que vão me estimular. Uso de drogas, dependendo, né, do tipo de substância, vai ter esse caráter autoestimulador. Então, eu evito certas emoções me acalmando ou me estimulando de outras formas, sentindo também, através de um sentir que ele é diferente daquele que eu não quero sentir, tá? Então, é um modo que evita emoções relacionadas aos esquemas e aos modos parentais e criança. Eu posso não entrar em contato com aquilo que eu sei que vai me trazer um certo desconforto, que eu estou querendo evitar, ou eu posso me distanciar e me desligar emocionalmente. A gente utiliza, então, os nomes de evitação ou modo protetor desligado.
E ainda também o uso da raiva como uma emoção secundária e aqui como uma forma de colocar uma distância. Eu uso realmente a raiva como uma parede para te colocar para bem longe de mim, que aí a gente dá o nome aqui de protetor zangado. A raiva, a gente vai falar com mais detalhes, mas aqui um pouquinho mais para frente. A gente vai entender a diferença dela, né? Porque a gente viu que a raiva ela aparece aqui, neste protetor zangado, mas ela também aparece na criança vulnerável. Criança vulnerável, não, perdão. No modo criança, que é o criança zangada. Então, como que eu vou diferenciar, Carol? A gente vai ver daqui a pouquinho. E o outro modo de enfrentamento desadaptativo aqui é a hipercompensação. Quando os pacientes estão neste modo, as outras pessoas é que se sentem ou dominadas, ou atacadas, ou impotentes, ou de alguma forma controladas por eles. Então, o que vai dar pistas para a gente, se o paciente está neste modo hipercompensador, vai ser inclusive como que eu, terapeuta, estou me sentindo e como que provavelmente as outras pessoas estão se sentindo. Quando ele traz algum caso para você, você se pergunta como se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como que eu me sentiria? Se você tiver essas sensações aqui, opa, então sinaliza que é um modo de hipercompensação. Outra forma de apresentação é o paciente ter um comportamento planejado e um comportamento mais agressivo, com a função de dominar as outras pessoas. Então, ele vai se comportar aqui como se o oposto da criança vulnerável fosse verdadeiro. Então, é o oposto do que do que o meu esquema diz. Se a minha criança vulnerável está lá se sentindo muito sozinho, eu vou hipercompensar isso e vou estar sempre com pessoas ou tá grudando, né? Tá demandando muito as pessoas. Essa que é o modo hipercompensatório. E agora a gente vai ver a conceitualização de caso utilizando o modelo dos modos esquemáticos. Eu já vou trazer esse tópico com o exemplo que ele traz. Antes, eu quero chamar atenção para essa parte aqui, ó, inferior, em que traz uma ordem para a gente do que é importante a gente se atentar para poder fazer a conceitualização de um caso de maneira geral. Então, a gente primeiro foca nos problemas e nos sintomas do paciente. Segundo, na origem, né, na história da sua história infantil, né, desde o seu desenvolvimento, do seu nascimento e desenvolvimento. Terceiro ponto, o comportamento atual. Então, como que este comportamento se apresenta em situações sociais e na terapia, quais são os comportamentos, e as expectativas e os objetivos do paciente com a terapia. Aqui, os autores trazem, então, um exemplo de um paciente que ele está com, é o caso do Felipe, não colocou aqui a idade dele, mas é um caso de um paciente do sexo masculino que procurou a terapia porque estava se sentindo muito ansioso. Então, estava com sintomas, aqui, ó. Quais eram os sintomas? O paciente se apresenta com esses sintomas. Estou me sentindo muito ansioso, muito inseguro, com muita vergonha. E à medida que o terapeuta vai conceitualizando, ele vai compreendendo, então, que essa vergonha, ela está dentro de um modo criança vulnerável. E o paciente está relatando uma ansiedade social. Então, ansiedade no meio com outras pessoas, tá? Qual que é a origem, então, desse problema que está sendo apresentado ali? O terapeuta, junto com o paciente, identifica que é a internalização de colegas de sala. Então, ele internalizou colegas porque ele passou por algumas experiências na infância dele de bullying. Ele sofria bullying. Os colegas ou o intimidavam ou tiravam sarro dele. Ele acabou internalizando essa voz mais punitiva. Como que ele lida com isso? Aí vem o modo de enfrentamento. Como que eu lido com essas duas situações aqui? Com o modo hipercompensador. Então, ele estava ficando, ou ele fica excessivamente dominante, que é mais arrogante, mais crítico com as outras pessoas, porque é ativado nele um modo criança zangada que ele sente raiva, sente ódio pelas pessoas que fizeram isso, e isso se transpõe para a vida atual dele.
ou ele utiliza um modo protetor evitativo. Ele acaba se retraindo socialmente para evitar conflitos ou situações sociais desafiadoras. Isso faz com que esse modo parental punitivo ele acabe se tornando mais forte. Porque quando ele se retrai, ele se isola, esse aqui dá risada, fala, tá vendo? Você é fraco mesmo, você tem algum problema mesmo, tira sarro dele. E aí, qual que é a expectativa, o objetivo da terapia, desse exemplo específico aqui? Era realmente conseguir tratar um pouco dessa ansiedade que está relacionada à parte sociável. E que ele tem muita dificuldade de lidar com isso por conta das experiências de origem. Então, esse aqui é um exemplo, né, de uma conceituação de caso, utilizando a linguagem de modos. Para finalizar, como eu bem fui mencionando antes, como que a gente vai diferenciar, então, a raiva que se aparece aí em três modos diferentes? Ela aparece na criança zangada, no protetor zangado e no provocativo e ataque. Bom, quando a raiva ela vem no modo criança zangada, ela aparece de maneira exagerada, de uma maneira mais descontrolada e infantil. Você consegue empatizar com a raiva que o paciente está trazendo ali, mas você percebe que a intensidade dela está desproporcional à situação. Por quê? Porque provavelmente é uma raiva diante de uma necessidade que não foi atendida. É uma situação em que ela se depara com uma necessidade emocional que não está sendo atendida. Então, por isso que ela aparece de uma maneira mais intensa. Lembra que quando eu iniciei a aula aqui falando sobre os modos de enfrentamento, eu pontuei que os autores colocam que os modos de enfrentamento, as emoções, elas são mais contidas, elas não são tão intensas. Então, essa é a primeira dica para a gente, que é o modo de enfrentamento, protetor zangado e provocativo e ataque, são modos de enfrentamento. A criança zangada não é um modo de enfrentamento. Então, é por isso que a raiva ela aparece com uma maior intensidade. Você consegue, inclusive, compreender e falar, gente, realmente faz todo sentido a raiva que essa pessoa está me trazendo. Mas ela vem realmente de uma maneira mais desproporcional. E os outros modos em que a raiva vai aparecer é o modo protetor zangado e o provocativo e ataque. O modo protetor zangado, eu amo essa figura de um muro, porque realmente é um muro que o paciente coloca ali na nossa frente para criar uma distância entre a gente. Então, a raiva aqui, no caso, ela é secundária, ela tem essa função de proteger, de criar distância. O terapeuta, ele consegue sentir, então, esse distanciamento, ele não consegue se conectar com o paciente, e muitas vezes o paciente, ele usa essa raiva justamente para isso, para criar distância, e sem perceber, é o modo automático dele de funcionar. Tá? Porque a gente sabe que os modos de enfrentamento, eles foram desenvolvidos para dar conta de necessidades emocionais que não foram atendidas. Então, funcionou. Enquanto eu era criança, enquanto eu era adolescente, teve uma função e cumpre uma função até hoje, só que ela é desadaptativa. E a diferença que para o modo provocativo e ataque, de novo, vai ser também a nossa sensação enquanto terapeuta. Então, se eu me sentir distante emocionalmente, se eu sentir que aquele paciente não está querendo contato, modo protetor zangado, aquela raiva cumpre essa função. Agora, se eu me sentir ameaçado, se eu me sentir controlado, é o modo provocativo e ataque. Percebam que os dois modos são modos de enfrentamento e que vão me distanciar. Mas como eu me sinto, eu vou me sentir de formas diferentes aqui, e o paciente ele vai utilizar o modo que ele aprendeu para causar esse afastamento. Então, a dica é você olhar para dentro de você, por isso que é tão importante a gente, enquanto terapeuta, fazer a nossa terapia pessoal e supervisão, inclusive, para poder conseguir diferenciar isso, como eu me sinto com determinado paciente. Tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa, rapidinho. Terceira parte, a gente vai ver os modos esquemáticos nos diferentes transtornos, tá? A gente vai ter aqui personalidade borderline, narcisista, histriônico, dependente, evitativo, minha nossa, obsessivo compulsivo, bom, bastante coisa, paranoide e pacientes criminais, transtornos é que ele está usando, como é um livro mais antigo, transtornos deste 1, a gente não usa mais essa classificação no DSM. Bom, veremos se vamos ficar com parte 3 ou se vai ter parte 4, tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
curtam, compartilhem com alguém que vai se beneficiar e assinem aqui, façam parte do canal, me acompanhem também no Instagram. Eu espero vocês no canal do Telegram. Um beijo e até a próxima.